Olá, pessoal, boa noite novamente. Estamos agora iniciando a nossa segunda apresentação. Antes de convidar o nosso palestrante, vou colocar mais dois videozinhos pequenininhos para vocês verem, de mais uma sala verde daqui da região e um espaço ecológico também daqui da região. Eu acho que não foi. Nossa instituição alia experiência reunida e construída por muitas mãos nesses 70 anos de existência e inovação, quando apresenta em seu projeto pedagógico princípios da educação 4.0 e tecnologia. Mas é pela sustentabilidade que estruturamos os nossos sonhos e os nossos projetos, por meio do PAG, Programa Ambiental Gaia. Este programa possui como aspecto legal os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 e associa-se à Unesco, assim como ao Ministério do Meio Ambiente, por intermédio do projeto Salas Verdes. O Programa Ambiental Gaia ele nasce a partir da ideia de que problemas complexos exigem soluções sistêmicas. Então, todo o corpo teórico do Programa Ambiental Gaia é baseado no pensamento sistêmico. Fritjof Capra e seus colaboradores são os principais teóricos do Programa Ambiental Gaia. Num determinado momento da evolução do próprio programa, nós percebemos que era necessário criar mecanismos para dialogar com a comunidade e seu entorno. Daí nasce a ideia de desenvolver um projeto político-pedagógico. Nós concorremos com outros projetos e fomos chancelados pelo Ministério do Meio Ambiente com o Programa Ambiental Gaia Sala Verde. Então, o Programa Ambiental Gaia Sala Verde, que dialoga com a comunidade e o seu entorno e também internamente dentro do Colégio UBM, do Centro Universitário UBM, tem essa nobre missão de criar uma comunicação mais efetiva, mais assertiva e mais afetuosa com a comunidade e seu entorno.
Pois é, pessoal, esse foi o vídeo do Espaço Ecológico Educativo do IFRJ Campus Pinheiral. Queremos agradecer aqui a colaboração deles. E o primeiro foi da Sala Verde, do Centro Universitário de Barra Mansa, o Projeto Gaia. Também queremos aqui agradecer o apoio deles. E agora vou convidar o nosso segundo palestrante, o Caio Henrique da Silva Santos. Ele é biólogo, bacharel, mestrando em Tecnologia Ambiental, analista ambiental na Azevedo Consultoria Ambiental e Energética. Ele vai apresentar para a gente a atuação do biólogo na consultoria ambiental. Caio, com você. Boa noite a todos. Tá todo mundo me ouvindo bem? Sim, perfeito. Beleza, então, ótimo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o Jefferson, vou até colocar aqui minha apresentação para vocês aqui. Pelo convite, a gente é colega já de muitos anos aí, estudamos biologia junto lá no BM, e quando ele veio com esse convite para mim, para estar apresentando, eu fiquei super feliz e preparei um material aqui para vocês, para falar um pouco da minha experiência como biólogo na área de consultoria ambiental. Eu sou biólogo formado pelo BM e hoje eu estou fazendo mestrado em tecnologia ambiental na UF, aqui na Vila, em Volta Redonda, e atuo entre estágio e trabalho. Eu estou há 4 anos na Azevedo Consultoria Ambiental, aqui em Barra Mansa, trabalhando em diversos projetos ambientais, licenciamento ambiental, vários projetos relacionados na área. Aí eu vou dar início aqui. Quando eu comecei a pesquisar, montar um pouco assim da minha palestra para trazer para vocês, e comecei a pesquisar sobre o que fala, como é a atuação do biólogo na área de consultoria e gestão ambiental, eu comecei a dar uma olhada na legislação, para mostrar assim também como que funciona, como que é a atuação do biólogo nessa área. Então, eu trouxe uma legislação aqui só de maneira cronológica, só para a gente entender aqui mais ou menos como que se chegou, como que o biólogo hoje em dia ele é apto, ele é licenciado a trabalhar nessa área. No final dos anos 70, no começo dos anos 80, a lei 6.684, a 7.017 e o decreto 88.483, eles criam a profissão e regulamentam a profissão do biólogo no Brasil. Então, a partir desse momento, o biólogo ele pode atuar como biólogo em diversas áreas, e também ele cria o Conselho Federal de Biologia, que é o conselho que nos representa, né? Uma outra resolução, uma outra legislação que eu pensei em trazer aqui também é sobre a CFBio 10 de 2003, que ela dispõe sobre as atividades e as áreas e as sub-áreas do conhecimento da biologia, do biólogo. Então, o biólogo, tudo que a gente estuda aí na graduação, nas áreas de microbiologia, na botânica, ecologia, zoologia, tudo isso estão englobados na área de conhecimento do biólogo, e está disposto nessa resolução. A resolução CFBio 227 de 2010, ela já traz as áreas de atuação do biólogo, onde o biólogo pode atuar. Ela até traz em 3 grandes grupos, né, que é o meio ambiente e biodiversidade, que é até que a gente vai estar falando um pouco aqui hoje mais, da questão da área ambiental, saúde e também a biotecnologia e produção. Então, ele lista essa resolução lista uma série de áreas que o biólogo pode atuar. E mais especificamente ainda, na resolução CFBio 374 de 2015, é uma resolução que dispõe especificamente da atuação do biólogo na área de gestão ambiental. Ela lista cerca de 35, 37 áreas na gestão ambiental que o biólogo pode trabalhar. Então, ela traz a questão do biólogo atuar na área de auditoria ambiental, perícia ambiental, licenciamento, recuperação de área degradada, gerenciamento de áreas contaminadas, saneamento ambiental,
marketing ambiental, educação ambiental. Então, são inúmeras atividades que hoje o biólogo pode estar atuando. Eu não vou falar sobre tudo hoje na palestra, mas eu gostaria de trazer um pouco dessas áreas e com um pouco da minha experiência também que eu adquiri e alguns projetos que eu trabalhei, algumas áreas que eu trabalho lá na empresa. O primeiro tópico que eu trouxe aqui, até o item 3 lá da resolução, é a questão da avaliação de impactos ambientais e estudos ambientais. O biólogo ele tem plena aptidão para estar atuando nessa área de avaliação de impactos ambientais. No caso, são todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos ambientais relacionados à localização, instalação, ampliação de uma atividade ou empreendimento. A questão da avaliação de impactos ambientais, ela é um instrumento até da Política Nacional do Meio Ambiente. Estando na Política Nacional do Meio Ambiente, ela é difundida, ela é regulamentada pelos órgãos ambientais. Então, para qualquer atividade, qualquer licença ambiental requerida, a avaliação de impacto ambiental ela é um instrumento exigido, ela é bem difundido e muito desenvolvido também nessa área. Mais especificamente, até coloquei ali a resolução CONAMA 237 de 97, para quem quiser consultar, ela fala mais especificamente em relação à avaliação de impactos ambientais, e ela também dá alguns exemplos de quais são os tipos de avaliação de impactos ambientais, até porque cada caso é um caso. Então, para licenciamento de algum empreendimento ou de atividade, existem atividades menores, atividades maiores, um potencial poluidor menor, um potencial poluidor maior. Então, existem tipos de avaliações ambientais para cada tipo de empreendimento. Então, ele traz o relatório ambiental, plano e projeto de controle ambiental, relatório ambiental simplificado, plano de manejo, diagnóstico ambiental, plano de recuperação de áreas degradadas e análise preliminar de risco. São até alguns itens que eu vou trazer um pouco mais para frente na apresentação. Um dos expoentes na questão da avaliação de impactos ambientais é o estudo de impacto ambiental. Acho que todo mundo que está estudando biologia já ouviu falar, já sabe como funciona um pouco. É um estudo para grandes empreendimentos, é um estudo bem complexo que visa fazer, vou até passar um pouco do passo a passo como são feitas essas avaliações, e também o relatório de impacto ambiental, que ele resume um pouco do que é feito no estudo de impacto ambiental. Ele traz de uma forma mais simplificada para a população, para quem assim não é da área, está observando através de gráficos, imagens, tabelas, o que essa atividade ela pode impactar no meio ambiente, quais são os impactos negativos, quais são os positivos, o que esse empreendimento pode estar trazendo de bom, o que pode não estar trazendo de tão bom assim para o meio ambiente, para as pessoas. As avaliações de impacto ambiental, eles têm como objetivo o planejamento ambiental, avaliação de impactos e delimitação de área de influência, até para poder propor mecanismos de compensação e mitigação dos danos previstos, dos impactos ambientais previstos, de atividades e empreendimentos de grande porte, de pequeno porte, e com potencial poluidor e para degradação do meio ambiente. Aí, só falando um pouco mais ou menos do passo a passo de como que funciona uma avaliação de impacto ambiental, um dos primeiros passos para você elaborar um estudo de impacto ambiental, uma avaliação de impacto ambiental, um dos primeiros itens é o diagnóstico. Você precisa conhecer o que é o que você está pretendendo licenciar, como que funciona, como que é essa área, qual o diagnóstico que você pode fazer. Você faz estudos em relação ao meio físico, você faz um levantamento sobre as informações sobre clima, relevo, solo, hidrogeologia, geologia do local.
você também faz um levantamento, um estudo sobre o meio biológico, que é até um caso que nós biólogos a gente tem até uma ampla atuação nesse segmento. Vai fazer, dependendo da dimensão da atividade, existe a questão dos levantamentos de fauna, levantamentos de flora, inventários florestais, a avaliação de como é o estado da biodiversidade em determinado local. E também tem a questão do levantamento socioeconômico, questão de uso e ocupação do solo, levantamentos socioeconômicos, e também são importantes para a questão do diagnóstico de uma avaliação de impacto ambiental. Numa segunda etapa, né, da avaliação de impactos ambientais, a gente tem análise dos impactos ambientais em si. Você tem o diagnóstico, você conhece a sua área, conhece seu meio físico e o meio biótico, então você vai analisar como que funciona a cadeia de produção, como que funciona o empreendimento, para poder identificar quais são os impactos, como esses impactos eles podem afetar aquele meio, faz uma avaliação também, uma previsão de magnitude, se é alta, se é baixa, e também um estudo de interpretação da importância dos prováveis impactos que sejam relevantes nessa atividade. Então, nessa fase, você tem análise dos impactos, você estuda o que essa atividade faz, o que ela pode gerar de negativo, de positivo também para o meio ambiente. No terceiro passo assim, da avaliação de impactos ambientais, a gente tem a proposição, né, e o estudo das medidas mitigadoras dos impactos negativos. O que seria isso? Você realizar, você como consultor, você como gestor, você está licenciando, você está avaliando aquela área e você precisa que os impactos ambientais negativos ali sejam ao menos controlados, né, ao menos diminuídos. Você traça estratégias para que isso possa ser minimizado. Então, você tem a questão de colocação, de dimensionamento, assessoria, consultoria para a questão de equipamentos de controle ambiental. Eu vou passar alguns exemplos ali mais para frente de algumas atividades que possuem esses equipamentos de controle, equipamento que vão auxiliar na mitigação dos impactos, ou sistemas de tratamentos, estações de tratamento de efluentes, de resíduo, dependendo do que for a atividade. E também nessa etapa também a gente faz uma avaliação de eficiência, como que esses equipamentos, como esses sistemas de tratamento, eles vão estar ali atuando, vão estar quão eficiente eles vão ser para poder mitigar esses impactos negativos. E numa quarta etapa seria acompanhamento e monitoramento. A partir do momento que você conhece a área, você sabe os impactos ambientais que estão sendo gerados ali e você propõe as ações de mitigação desses impactos, você tem que verificar, você tem que acompanhar, você tem que monitorar os impactos positivos, negativos, através de indicadores e parâmetros. Hoje você tem, para vários tipos de atividade, você tem, para o monitoramento, você tem parâmetros que você consegue medir, você consegue mensurar se as medidas mitigadoras dos impactos ambientais, os equipamentos de controles, eles vão estar atendendo o que a legislação pede, o que o órgão licenciador pede também. Isso seria mais ou menos uns 4, tentei resumir um pouco ali dos 4 passos da avaliação de impacto ambiental. Trouxe até aqui um exemplo aqui, acho que o pessoal deve lembrar, das obras lá no Arco Metropolitano, no Rio de Janeiro. Numa das etapas de monitoramento, foi encontrada uma espécie de perereca que foi catalogada em questão dos anos 60, alguma coisa assim, que é a Physaelaemus soaresi,
e nunca tinha sido encontrada no meio ambiente. Então, durante as obras, durante o monitoramento ali do meio biótico, foi encontrada essa espécie na Floresta Nacional Mário Xavier, e a obra em si, ela poderia levar algum tipo de impacto negativo para essa espécie que, naquele momento, só existia ali. Então, para você ver a importância esse levantamento, essa descoberta foi feita por um biólogo, por uma equipe técnica, e para você ver como que é a importância do biólogo nessa questão da avaliação dos impactos ambientais. Foi encontrada essa espécie bem rara, endêmica aqui do local, e após isso até a obra teve que passar por algumas adaptações, algumas modificações ali para não poder o empreendimento não gerar um impacto maior e causar graves uma grave situação ambiental negativa. Uma outra área de atuação do biólogo na questão da gestão ambiental também que eu separei, que é a questão do diagnóstico, controle, monitoramento e biomonitoramento. Eu vou falar um pouco de monitoramento ambiental, até passar um pouco do que eu trabalho ali na consultoria. O monitoramento ambiental ele é o instrumento utilizado para testar a eficiência de medidas de controle ambiental de uma área do empreendimento. Eu trouxe aqui um exemplo de poços de combustíveis, que foi até uma das minhas primeiras experiências no estágio, assim como analista ambiental lá na empresa. O poço de combustível, ele tendo todos aqueles equipamentos, a tubulação, o tanque ali debaixo de maneira subterrânea, ele tem um potencial poluidor para contaminação do solo, água subterrânea, rios, a água superficial, águas pluviais. Então, há um tipo de atividade que precisa ser monitorada, precisa você fazer um diagnóstico de impacto ambiental, uma avaliação de impacto ambiental, para poder verificar e ser constantemente monitorada. Isso que é um dos pontos mais importantes, que essa também é uma área de atuação do biólogo. Hoje em dia, os postos de combustíveis, naquela questão dos equipamentos de controle ambiental, ele possui medidas mitigadoras, porque um posto instalado uns tempos atrás, décadas atrás, eles não tinham nenhum equipamento de segurança, então muito se ocorreu a questão da contaminação de solo e água subterrânea. Se você pegar para verificar a questão de áreas contaminadas aqui no estado do Rio, no estado de São Paulo, você vai ver um índice muito grande de áreas contaminadas e grande parte delas sendo poço de combustível. Na verdade, até por não ter uma questão de um licenciamento, de um controle, de legislação firmes que exigissem uma segurança dessas atividades, muita contaminação ocorreu no passado. Mas a partir do desenvolvimento das tecnologias, do desenvolvimento das leis, a situação foi um pouco sendo mitigada, né? Foram sendo criados equipamentos de controle ambiental, não só para essa atividade em si, mas para diversas atividades. Você vai encontrar, para qualquer tipo de impacto, você vai encontrar algum tipo de equipamento de controle, algum procedimento de mitigação. No posto de combustível em si, tem essa foto aqui que eu trouxe, que eu queria mostrar. Quando você entra ali para abastecer, você vê aquele piso diferente, que é aquele piso impermeabilizado. Ali, qualquer tipo de vazamento, que é ali que é onde ocorre a atividade, né? Ocorre o abastecimento, ocorre a parada ali dos veículos, qualquer tipo de vazamento que ocorra, ela não vai deixar infiltrar no solo, não vai deixar isso contaminar o solo e a água subterrânea. E essas canaletas em volta aqui, elas são justamente para poder fazer a drenagem de qualquer tipo de vazamento que ocorra nesse local.
E até quando você faz esse tipo de controle, tanto aqui na pista de abastecimento, quanto num lavador de veículos, assim, um dos equipamentos que fazem esse tratamento, fazem esse pré-tratamento, né, é um CSAO, que é a caixa separadora de água e óleo. Na verdade, o principal efluente que vai ser gerado ali é óleo. E essa caixa, ela tem um sistema físico, né, um físico de separação, que vai poder fazer esse controle, vai poder fazer essa retenção do óleo. E quando ali a atividade for fazer a disposição do efluente, vai sair uma água teoricamente limpa, né, com as devidas manutenções do sistema, e não deixando o acúmulo de óleo, a saturação do sistema, a gente vai ter um bom funcionamento desse equipamento. Ele é um equipamento simples, teoricamente, ele é só uma caixa com algumas divisórias, algumas separações e algum tipo de drenagem ali diferente, mas que funciona muito bem para o controle de atividade. Também eu falei da questão lá dos tanques, que ficam lá debaixo da terra, ali no subterrâneo, e o combustível em si, ele é um produto perigoso, ele é corrosivo. Então, se você tem tanques ali que são de metal, de algum produto metálico, ele vai realizar a corrosão. E isso foi um dos motivos que causaram mais vazamentos, mais danificação de equipamentos ao longo dos anos. Hoje em dia, os postos eles já usam esse tipo que essa imagem aqui no meio, a gente costuma chamar de tanque jaquetado, que na verdade ele tem duas camadas, uma metálica e outra mais interna, que é a não metálica. Que a não metálica, acho que ela é de fibra de aço carbono, e tem uma outra ali que é de fibra de vidro também. Então, esse tipo de material ele é próprio para não deixar o combustível corroer o tanque. Então, ali já é uma medida mitigadora também, que vai evitar qualquer tipo de vazamento. Alguns postos até têm nesse espaço entre essas duas camadas, um equipamento de medição que eles fazem um monitoramento, tem ali até perto das bombas ali uma maquininha ali que eles veem qualquer tipo de vazamento, pingou alguma coisa ali entre esses espaços, eles já são avisados, já param a atividade ali, já chamam uma equipe para poder fazer a manutenção. Então, é um sistema que funciona muito bem. Já chegando na questão do monitoramento ambiental, né, já que passei um pouco assim de como esse empreendimento em si ele pode gerar um impacto, como que faz um monitoramento desses contaminantes? Eu acho que alguns de vocês já devem ter passado um poço essa bolinha aí com a tampa amarela. Isso a gente chama de poço de monitoramento. Que nessa imagem aqui do lado a gente pode ver um perfil vertical ali desse poço. Esse poço ali ele vai ter uma água, vai chegar ali no lençol freático e vai ter um volume de água ali que a gente pode estar monitorando essa água subterrânea. Esses postos eles são instalados próximos aos equipamentos de controle, próximo aos locais que podem gerar algum tipo de vazamento, algum tipo de impacto. Então, geralmente o órgão ambiental pede para a gente fazer os relatórios de monitoramento, analisar os níveis de poluentes de maneira anual ou semestral, e o consultor, assim, né, nessa questão do monitoramento, a gente faz uma amostragem ali com um amostrador de plástico. Até tem uma foto ali mais para frente para ilustrar. Você consegue tirar uma amostra de água, você manda para um laboratório, o laboratório vai analisar a questão da presença dos principais poluentes. No caso, essa sigla aí que a gente costuma chamar de BTEX, que é benzeno, tolueno, etilbenzeno e xileno, que são os propriedades do petróleo, né?
hidrocarbonetos totais de petróleo, hidrocarbonetos policíclicos aromáticos são também um dos principais poluentes que podem ser encontrados numa contaminação assim com combustíveis. Então, a questão do monitoramento é assim, você tem todos os equipamentos de controle, você tem a atividade que gera o impacto ambiental, você tem os equipamentos de controle, mas mesmo assim você monitora para saber se aquilo tá funcionando. E aqui essa questão, assim, esse pequeno exemplo que eu dei é uma maneira de tá monitorando. Está monitorando a qualidade de solo, qualidade de água subterrânea, e ele é bem prático, ele é bem simples, assim, até determinado ponto. E é uma área também que o biólogo pode atuar sem problema, pode estar tirando a ART para poder fazer os relatórios de monitoramento ambiental. Isso está previsto, como eu falei, na resolução lá do CFB. Um outro tópico que eu trouxe aqui para tá apresentando para vocês é a questão do licenciamento ambiental também, que é o item 11 ali da resolução do CFB. O biólogo também ele tem toda a aptidão para poder trabalhar, tem a formação para poder trabalhar com o licenciamento ambiental, com a elaboração de processos de licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental ele também é um instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente, é um instrumento que tem que ser adotado pelos órgãos ambientais, tem que ser exigido dos empreendimentos que geram um possível impacto ambiental, e ele nada mais é do que um procedimento administrativo no qual o órgão ambiental autoriza em três partes, né? Tipo, a localização, instalação e operação, em questão de ampliação também, de empreendimentos e atividades. Aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente tem o SLAM, que é o Sistema de Licenciamento Ambiental, foi instituído pelo Decreto 42.159 de 2009. Então, ele vai dar todas as diretrizes, todos os processos que devem ser feitos para poder realizar o licenciamento ambiental. O SLAM, ele prevê alguns instrumentos ali das licenças ambientais, que elas podem ser solicitadas para diversas atividades, diversos empreendimentos, e depende um pouco assim da fase do enquadramento do próprio empreendimento. Aí a gente tem essas três primeiras aqui, licença prévia, instalação e operação. No caso, o órgão ambiental, o INEA, ou a Secretaria de Meio Ambiente, eles vão avaliar a localização para a licença prévia, a instalação desse empreendimento na etapa de licença de instalação e a operação do mesmo na etapa de operação. Então, são três passos assim que existem três tipos de licença diferentes. Mas para esses três tipos de licença são mais empreendimentos de porte maior, de uma questão com impacto poluidor maior. Quando são empreendimentos menores, existem outros instrumentos, outras licenças que podem se encaixar, igual a licença ambiental simplificada, ela é a junção de todos os três primeiros ali, da prévia, da instalação e da operação. Então, é um documento que você vai licenciar sua atividade em uma etapa só, e dependendo de como ela se encaixar, se for de baixo potencial poluidor, ela pode se encaixar perfeitamente. Também a gente tem a licença prévia de instalação, que engloba as duas primeiras ali, licença de instalação e de operação, que quando engloba a instalação e operação do empreendimento. A licença ambiental de recuperação, quando você tem uma área degradada, você precisa fazer a recuperação, você degradou o empreendedor, alguma pessoa, ele degradou uma área, então o órgão ambiental com certeza vai exigir que essa área seja recuperada, né? Então é um tipo de licenciamento que você apresenta uma documentação, você apresenta os estudos e você, com essa licença, você vai estar apto para poder recuperar essa área. E como se fosse numa junção da operação,
e recuperação, tem a LOR também. Você pode operar em determinado local, mas você vai ter que tomar medidas para recuperação do ambiente local. Uns outros instrumentos do Islam também é questão de autorização ambiental, certidões ambientais, certificados ambientais. As autorizações ambientais, elas estão mais relacionadas à questão de intervenção em áreas de APP, dependendo de alguns casos que podem ocorrer, autorização para suspensão de vegetação, para a instalação de algum empreendimento. Os certificados ambientais também, que ele te dá uma certidão para alguma coisa, para utilização de recursos hídricos. Os certificados ambientais também, que tem alguns exemplos, como o certificado ambiental de demarcação de faixa marginal de proteção de corpos hídricos, que são instrumentos do Islã também que estão incluídos, outorgas de direito de recursos hídricos. Quando você vai também encerrar uma atividade, tem a questão do termo de encerramento, responsabilidade técnica pela gestão ambiental, documento de averbação, quando você quer, de alguma maneira, tá fazendo uma alteração ali da sua atividade. Aí, isso aqui está dentro daquele decreto do INEA, que ele classifica, ele é tipo uma tabelinha que ela vai classificar a sua atividade em significante, baixo, médio ou alto, e o porte mínimo, pequeno, médio, grande ou excepcional. Então, ele vai classificar a sua atividade de 1 a 6. Então, as atividades 5, 6 lá vão ser as atividades mais complexas, vão ter a necessidade de um EIA-RIMA também, e enquanto as classes 1, 2, assim, são atividades mais simples, às vezes nem são exigidas o licenciamento ambiental. Ou então são exigidos, mas são exigidos estudos, uma documentação bem mais simples, bem mais simplificada assim também. Aí, como biólogo, como analista ambiental, eu cheguei a trabalhar em alguns a área de consultoria ambiental é bem dinâmica, assim, então ela me levou a trabalhar com diversos tipos de processos de licenciamento, igual aqui na primeira foto, uma usina de produção de asfalto que a gente licenciou aqui no estado do Rio. Loteamentos de imóveis também é um tipo de atividade que precisa de licenciamento ambiental, produção de plástico. Até a gente trabalha com uma empresa que faz produção de plástico a partir de plástico reciclável, com uma atividade bem bacana. Uma outra atividade aqui também, que é a extração de areia em leitos de rio, para fornecimento de material para indústria de construção civil. Tinha falado ali também dos postos de combustíveis. Uma das atividades também que a gente tem trabalhado bastante ultimamente é a questão do licenciamento de usinas fotovoltaicas, usinas para geração de energia solar. Lógico, cada um nas suas particularidades, cada uma com seus impactos ambientais, com as suas medidas mitigadoras. Como eu falei, é uma área muito ampla, é uma área que você vai estar trabalhando com coisas diferentes a todo tempo, você vai estar aprendendo bastante coisa a todo tempo, assim. Um outro item também que eu trouxe aqui para falar um pouquinho também é o inciso 21 ali da resolução do CFB, o que ela trata do gerenciamento, restauração, recuperação, remediação de áreas degradadas e contaminadas. Até separei 2 exemplos aqui. A questão da área degradada, restabelecimento de um ecossistema que foi degradado, danificado ou destruído. Hoje o INEA ele tem uma resolução bem específica para poder fazer restauração florestal. Antes, assim, muito desses projetos de reflorestamento, eles vêm de alguma compensação que algum empreendimento, alguma atividade tem que fazer. A atividade gerou algum tipo de impacto ambiental, alguma contaminação, assim, o órgão ambiental ele vai lá e fala, você gerou esse tipo de impacto, você vai ter que compensar. E um dos mecanismos de compensação são os projetos de restauração florestal. Ele foi trazido pela resolução INEA 143 de 2017, e ela foi até justamente para padronizar
a questão da restauração florestal. Eu acho que antes existiam muitos projetos diferentes, cada consultor, cada gestor ambiental fazia um projeto de uma maneira. Eu acho que ficava um pouco difícil para poder avaliar esses projetos, então eles padronizaram a partir dessa resolução, e você entrando nesse portal, que é o portal da Restauração Florestal Fluminense, você vai ter acesso a todos os documentos ali dos projetos de restauração florestal, e você vai ver que eles seguem todo um modelo, assim, então você vai alimentando ele com as informações de meio físico, meio biótico, as atividades que você vai empregar no seu projeto de restauração, ou as espécies que você vai implantar no seu projeto, né, como que você vai fazer esse plantio. Essa resolução também ela trouxe uma novidade, né, que é o Banco Público de Áreas para Restauração, que é o BANPAR. Na verdade, você tem uma área e você quer que essa área, de alguma maneira, você tem, sei lá, alguma nascente ali, algum córrego, você deseja preservar a sua área, você faz o cadastro dessa sua área no BANPAR, e você pode receber algum projeto de restauração florestal de algum outro empreendedor. Eu tive uma experiência bacana, que foi até só na questão do projeto mesmo. A gente precisava elaborar um PRF, o empreendedor ele não tinha uma área para poder realizar esse plantio, esse projeto. A gente entrou lá em contato com o BANPAR, lá eles ofereceram uma área próxima, que foi ali em Valença, Rio das Flores, e lá funciona até uma ONG, que eles têm diversas atividades ali, mas eles queriam incluir um projeto de restauração, uma questão de trabalho com voluntários, com crianças, para poder fazer o reflorestamento. Eu ainda não sei se esse projeto ainda foi para frente, mas a gente conseguiu emitir lá a autorização ambiental para o projeto, para essa área, e provavelmente eles daqui a pouco eles devem estar executando. Essa resolução ela amarra assim, de uma maneira a questão do executor do projeto, para ele poder executar da maneira como deve ser. Talvez uns tempos atrás a pessoa poderia ir lá, plantar algumas mudas em determinado local e deixar lá, e o projeto não vinga, as mudas morrem, e não tinha um modo de se avaliar. Aí com essa resolução já trouxe uma coisa nova, né? Além da apresentação do projeto executivo, da implantação do projeto, né, obviamente, tem os relatórios de monitoramento para certificação. No caso, você plantou, executou aquele projeto, você vai seguir uma ficha lá que tem disponível lá no site. Você vai verificar se todos os itens foram cumpridos, e assim você tem uma certificação da implantação. Após a certificação da implantação, você tem os relatórios de monitoramento também, que você pega alguns indicadores, como altura média das mudas, densidade de como que foi o projeto, índice de zoocóricas, que são espécies arbóreas que vão gerar frutos que são consumidos por animais, índice de equidade também, para quem está estudando em ecologia de populações, é um índice também que a gente tem que estar avaliando nesses relatórios de monitoramento, até uma coisa bem específica para biólogo, isso daí, acho que engenheiro florestal também. E no final de tudo, se atingir todos esses indicadores, o empreendedor lá, ele pode requerer a quitação do compromisso. Então, desde o projeto até o sucesso dele, ele tá monitorado nisso daí. E, é claro, o biólogo ele pode estar desde o começo trabalhando nesse passo a passo, na execução dessas etapas. Até
passando assim um pouco dos exemplos que a gente executou lá, na empresa a gente trabalhou com, não são as fotos de lá, mas a gente trabalhou com um programa de pagamento de serviços ambientais, que foi de 2015 a 2020. Foi exatamente nessa etapa, assim, né, o projeto. Nem seguiu um pouco essa resolução, foi mais uma licitação que a empresa entrou e ganhou, e executou a questão do reflorestamento, de uma recuperação de cerca de 30 hectares na bacia do Rio Bananal. Então, a nossa atividade ali, bem basicamente, assim, a gente, para implantar esse projeto, a gente fazia lá seleção do terreno, seleção das características principais que possam receber o plantio, onde tem áreas de nascente que poderiam ser as zonas de recarga também, de recarga de aquífero. Então, teve toda uma seleção. Nessa primeira foto aqui eu coloquei para ilustrar um pouco da questão da preparação do terreno. Dependendo, ele está um pouco ali cheio de uma vegetação capoeira ali, então as mudas não vão crescer bem nesses espaços. A questão de análise de solo e calagem para regulação do pH do solo, para poder realizar o plantio, até porque os solos aqui na nossa região, aqui no Brasil, eles são um pouco ácidos, então esse controle de pH ele é bem importante. Plantio das mudas, adubação, irrigação, controle de formigas. Aqui tem até uma aplicação de uma formulação granulada ali para poder evitar que alguns tipos de praga comprometam o plantio. Então, os projetos, eles têm todo um passo a passo, assim, até na própria resolução eles falam, e também é uma área que o biólogo ele tem toda a capacidade de estar atuando. Até dentro desse item ainda do gerenciamento de áreas degradadas e contaminadas, eu falei ali um pouco sobre os postos de combustível, a questão da contaminação de áreas. Existe uma área de estudo ali na gestão ambiental, que é a questão do gerenciamento de áreas contaminadas. No caso, é um conjunto de medidas tomadas com o intuito de minimizar o risco proveniente da existência de áreas contaminadas à população e ao meio ambiente. Na verdade, isso é um conjunto de medidas mesmo, né? E ele tem um respaldo de alguma legislação também. Estou trazendo algumas legislações só para basear o que eu estou apresentando. A questão da resolução CONAMA 420 de 2009. Ela traz todos as diretrizes e os parâmetros e os indicadores de alguns poluentes, como poluentes orgânicos, inorgânicos, e essa resolução ela aponta os limites que uma área contaminada pode até ter desses elementos. Uma das legislações bem seguidas assim também para o gerenciamento de áreas contaminadas é a NBR 15515, que são as partes 1, 2 e 3, e a norma operacional do INEA 06 também, que ela é especificamente para postos, e também ela é bem utilizada. Até essa questão da NBR, eu vou passar um pouquinho aqui também. Ela é dividida em cinco etapas. Eu acho que o tempo está até um pouco curto aqui, eu vou passar um pouco mais rápido. A questão da avaliação preliminar, quando você se baseia em informações históricas e disponíveis no local e por meio de inspeção, você no caso, só analisa informação e observa. Então, você vê ali, dentro de uma atividade, se ela pode estar com potencial poluidor, se vai ter evidência de contaminação, se ela pode estar gerando um impacto negativo ali na área, no local. E depois a gente passa por um segundo
uma segunda etapa, que é a investigação confirmatória, que até eu expliquei ali antes a questão dos postos de monitoramento. A investigação confirmatória, ela prevê a instalação desses postos para poder monitorar a questão do solo e da água subterrânea em áreas com potencial de contaminação. Já até cheguei aí em alguns locais, chegar nesses postos de monitoramento e está exatamente dessa maneira. A gente consegue ver a diferença aqui, que é a água, né, deve ter até uma fase dissolvida aqui de combustível, e aqui em cima, que o combustível ele sendo menos denso, ele fica sobrenadante aqui. E até a gente chama isso, o nome dessa parte é fase livre, que todo mundo já pode ter ouvido falar um pouco. Essa aqui é a fase livre, é o tipo de contaminante de combustível, de óleo que tá ali na água subterrânea, está contaminando, ela não se mistura na água. E caso ocorra isso, é tipo um pior cenário dentro do gerenciamento de áreas contaminadas. Porque aí, tendo esse tipo de contaminação, a gente tem aí na investigação confirmatória a gente avalia se tem contaminação ou não, porque aí a gente vai ter evidência de amostragem de solo e água subterrânea para evidenciar se tem contaminação ou não. Se não tem contaminação, beleza, você monitora aquele local, mas encerra o caso. Caso tenha contaminação, a gente passa por uma outra etapa, que é a investigação detalhada. Que aí, no caso, você tem a contaminação, você vai meio que detalhar ela. Você vai delimitar qual o tamanho dela, que fala que é a pluma de contaminação. Você vai determinar a dinâmica da contaminação desses poluentes no meio físico, se ele está na água subterrânea, se ele pode chegar numa água superficial, se no redor da atividade existe algum poço artesiano que pessoas possam utilizar dessa água para poder beber, para poder realizar qualquer tipo de uso. A questão dos receptores também, se próximo da área contaminada existem residências, estabelecimentos comerciais. Toda essa etapa da investigação detalhada, ela exige isso, um estudo bem complexo. E no caso da avaliação da saúde humana, ela é até feita concomitantemente com a investigação detalhada. Ela, a partir dos parâmetros levantados, a partir dos indicadores, você avalia de maneira quantitativa e qualitativa se ela vai ter, e a partir de indicadores, de parâmetros, de limites, se ela vai ter risco para a saúde ou não. A partir do momento dessa avaliação de risco à saúde humana, que a gente chega numa outra etapa, que é a remediação. Você fez a avaliação detalhada, fez a análise de risco para a saúde humana, deu positivo, então a gente tem que partir para uma etapa mais complexa, que é a questão da remediação. Se tem uma área ali contaminada com algum poluente, está lá na água subterrânea, no solo, então existem diversos métodos que são utilizados aí pela engenharia para poder minimizar esses impactos. Um dos métodos que são utilizados assim, são a injeção de oxigênio lá em alguns poços para poder gerar uma atividade aeróbica ali e ocorrer uma degradação dos poluentes, ou então um sisteminha ali de remoção de vapores, ou até mesmo remoção da água subterrânea, para poder remediar essa água, esse solo. Tem empreendedores que até optam por dependendo do local, até é viável, remover o solo que está ali, que está contaminado, e destinar para algum outro tipo de tratamento. Então pode ser executado. Então a remediação ela tem várias vertentes, vários tipos de método, dependendo da avaliação que pode ser realizada ali. Nós biólogos também, ali no item 26 da
resolução do CFB, a gente pode também trabalhar com gestão e tratamento de efluentes e resíduos sólidos. Tem algumas resoluções por questão do tratamento de efluente, que é a CONAMA 357 de 2005, que classifica os corpos hídricos, a NT 202, que dá alguns parâmetros para lançamento de efluentes. O INEA também tem um programa de autocontrole de lançamento de efluentes, que caso você tenha caso o empreendimento tenha algum lançamento de efluente, tem algum tipo de tratamento, você monitora lá, manda relatórios mensais para o INEA para poder estar controlando isso. Então, ele é bem fechadinho, assim, bem monitorado. Na questão da gestão de tratamento de efluentes, assim, só passando por cima, passo a passo, uma estação de tratamento de efluentes, ela vai ter diversas etapas, como a questão do pré-tratamento, que é só uma questão mais física para tirar o grosseiro ali de um efluente que está sendo tratado. Tratamento primário, que se utilizam de processos físico-químicos para poder realizar a remoção de sólidos de suspensões, sólidos sedimentáveis, materiais flutuantes, matéria orgânica. Até um dos exemplos mais assim, genéricos de tratamento primário é a utilização de produtos químicos ali para realizar floculação, precipitação de algum material em suspensão ali sedimentável. Então, você vai conseguir que esses poluentes eles decantem ali em alguma parte. Num tratamento secundário, existe também a questão dos processos bioquímicos, podendo ser aeróbicos ou anaeróbicos, mas um dos principais até meios utilizados é a questão do lodo ativado, que é uma questão lá de decomposição você usa esse lodo e também tem uma remoção de matéria orgânica bem alta. Tratamento terciário já é uma coisa mais específica, são sistemas de filtração, ozonização, cloração, osmose reversa, mas até para poder utilizar o efluente para usos específicos, caso você não for lançar em algum efluente tratado na rede. Para utilizar para limpeza de pátio, às vezes, jardinagem, ou alguma coisa assim que a empresa queira reutilizar a água, mas ou até mesmo para poder realizar o reuso dessa água em determinado processo que não seja para consumo humano. Que até trouxe uma exemplificação aqui, um efluente bruto lá, ele todo com todas as propriedades, com toda a sujeira, né, que tem no efluente, ali a utilização do lodo ativado ali, que realiza a decomposição anaeróbica ali do efluente, e aqui o efluente tratado, que seguindo os parâmetros lá da NT 202, pelo menos aqui no estado do Rio, ele pode ser lançado no corpo hídrico, seguindo, lógico, todos os padrões estabelecidos, ou na rede de drenagem pública. Gestão de resíduos sólidos. Um dos principais componentes dessa questão dessa área que a gente pode atuar também é a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que ela traz a questão de como é realizado o gerenciamento dos resíduos, a questão do conjunto de ações nas etapas de coleta, transporte, transbordo e destinação final para um gerenciamento adequado da questão dos resíduos sólidos. Vamos supor, o empreendimento gera algum tipo de resíduo, esse resíduo ele precisa ser armazenado da maneira correta, ele precisa ser transportado da maneira correta, e ele precisa de uma destinação final ambientalmente adequada. Todo esse gerenciamento, um profissional na consultoria, o biólogo, ele pode estar realizando perfeitamente. Todo esse processo, um dos mecanismos que o INEA criou para poder acompanhar e também estar fiscalizando é pelo Manifesto de Transporte de Resíduos. Você vai lá no sistema do INEA, joga todas as informações da questão da destinação do
do resíduo sólido, você alimenta esse sistema, ele vai gerar algum documento, para os processos de licenciamento, eles são exigidos, até as próprias empresas que recebem os resíduos, que transportam os resíduos, eles trabalham também com esse sistema. A Política Nacional dos Resíduos Sólidos também, ela classifica os resíduos quanto origem, caso industrial, serviço da saúde, construção civil, mineração, tem várias classificações, e quanto à periculosidade na questão dos resíduos perigosos e não perigosos. Até esse é o último item também, uma outra área também que a gente pode estar atuando, que é a questão do inventário, do manejo, conservação e produção de espécies de flora, fauna e microbiota. Tivemos algumas experiências lá na empresa com inventário florestal, que é tipo um inventário florestal é um documento assim, base para poder para o planejamento de determinado uso de recurso florestal, tanto para poder realizar alguma supressão, às vezes, assim, que precisa no empreendimento, ou até mesmo para poder, na questão de produção também de material florestal. O inventário florestal, ele pode ser realizado de duas maneiras. Você pode realizar um censo florestal, onde você enumera e conta e identifica todos os indivíduos de uma população, ou também por amostragem, que você tira uma parcela, lógico que pode ter algum grau de erro ali, mas você tira algumas parcelas, você avalia, você tem uma noção de mais ou menos o que está ali. Para a coleta dos dados, no inventário florestal, ele tem a coleta de dados, basicamente, assim, pode até ter mais coisas, mas medição de diâmetro, ou circunferência, altura do peito ali, para saber como está o estado das árvores, altura, coleta de ramos para identificação, qualidade do fuste, e é isso. Eu acho que eu estendi um pouco do tempo aqui, até peço desculpa ao Jefferson aí, que mandou uma mensagem para mim. Queria agradecer a todos pela oportunidade. Eu acho que falei bastante coisa, mas eu acho que também passei correndo em algumas coisas. Se vocês tiverem alguma dúvida aí também para me perguntar, pode perguntar. Tá bom? Agradeço a todos pela oportunidade e boa noite. Boa noite. Nós agradecemos ao Caio, né, o analista Caio, e quero avisar o pessoal, né, que nós já estamos com a outra sala da palestra aberta, e o pessoal deixou aí algumas perguntas, mas nós já excedemos aqui um pouquinho o tempo, e aí acabou que uma parcela do pessoal já saiu para outra sala, tá? Mas, se tiverem depois algumas outras questões, a gente pode estar encaminhando para o Caio, com certeza ele vai estar respondendo, passando a resposta por e-mail, tá bom? Muito obrigado, Caio, pela sua participação, muito obrigada a todos, boa noite, pessoal. Para quem for para outra palestra, a sala lá já está aberta, tá bom? Boa noite.